Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Guarde, a palavra nos ensina com toda disposição o vosso coração. Guarde aquilo que o próprio Jesus disse: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que guarda em seu coração e o aplica. Assim como também ele já dizia: raça de víboras, porque dizeis coisas boas, enquanto o vosso interior é puro ossos e toda espécie de imundícia. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Porque tudo se procede do coração, e o Senhor é aquele que conhece entre os que guardam a pureza do coração, aonde os limpos de coração verão o reino dos céus. Assim como já contemplamos aquele que é a imagem e a glória de Deus e falamos com ele não por enigmas e parábolas, mas face a face, aleluia. Aquele que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, aquele que tem maior honra do que o próprio, do que aquele que edifica a casa, sendo é, o, o arquiteto, aquele que tudo opera e executa, aquele que por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. O Deus Altíssimo que se fez um através do Filho, um corpo preparou, aquele que enviou o seu Espírito, ascendeu às regiões celestiais, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará o Consolador, aquele que, quando receberes, lembrarás de tudo aquilo que eu vos disse, assim como aqueles que andaram com ele, nós que não andamos com ele naquela época, mas cremos e depositamos a fé nele, estamos sendo conduzidos pelo seu Espírito da mesma forma com aqueles que viram. E ele disse: aqueles de agora em diante, porque me viste e tocaste, crestes, Tomé. De agora em diante, bem-aventurado aqueles que não viram e creem em mim. Obras maiores farão, os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Não desprezeis um destes pequeninos que creem em mim, porque os seus anjos estão diante da sua face a todo momento. Assim ele nos ensina, como naqueles tempos estavam diante da face do Pai. Atualmente ele está no centro do trono, governando com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito, se opõe aos arrogantes, mas concede graça àqueles que seguem mansos e humildes de coração, aquele que detesta os que violam o direito, aqueles que estão sempre a colocar outro fundamento do qual ninguém pode colocar outro fundamento que não seja em Cristo, aqueles que colocam, seja por elementos cerimoniais, sejam aqueles que depositam a confiança na criatura ao invés de ser no Criador, aquele que tudo opera e executa. Ai de vós que permanecem arrogantes contra o ungido de Deus, e não há quem se possa opor ao seu ungido, ninguém pode amaldiçoar aquele que está abençoado nas regiões celestiais. Ai de vós que conheceram plenamente a verdade e dão as costas aos santos mandamentos. Melhor seria não ter nascido, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar, porque do Senhor é a ira e a vingança, e assim ele está a proceder. Ele é aquele que diz: trago o vosso galardão sem demora, segundo a própria conduta de cada um merece. Aquele que rejeitou com que ele firmasse as condutas aonde fossem agradáveis diante do Senhor, perecem por falta de conhecimento e negligência.
Mas aqueles que nele depositam a confiança, ele firma os passos para que sejam atitudes retas, sendo seus imitadores pelo seu espírito, assim como ele é reto. Segue, ainda que um pouco seja abalado, mas jamais será atingido, porque o Senhor é aquele que nos ensina. Na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo, a sua graça nos basta e nós perseveramos. Se tivermos de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, assim como perseveramos aonde aquilo que é elevado entre os homens temos como que prejuízo por conta do amor de Cristo, mas mesmo assim lutamos para aquilo que é nosso por direito, para que seja dividido em prol de muitos, assim como aqueles que ambicionaram e acumularam para si. A palavra diz que a função dos ímpios é acumular para aqueles que irão governar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. E assim o Senhor é aquele que está a os despir tanto da sabedoria do alto como aquilo que eles acumulam e é elevado entre eles. Ficarão na cegueira, nus e miseráveis por conta de terem depositado a confiança em seus próprios entendimentos e não desviaram do mal e acumulam as suas muitas iniquidades e recebem o galardão segundo aquilo que são as suas próprias iniquidades, assim nos diz o Senhor.